E aí, pessoal, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. E o assunto é educação infantil responsável, espírito de continuidade da qualidade do estudo com alternativas educacionais, culturais e gastronômica para as crianças. Bom te ver, hein, minha querida Laura Cristina, Cristina Laura, na família só da Laura, né? Um pouco mesmo dessa escola, um pouquinho de você e um pouquinho dessa escola que tem uma responsabilidade social tão grande. Um pouquinho para mim, Cristina. Então, esse ano meu caminho completa 20 anos. Né? E aí a grande gestora da escola foi minha mãe, Laura Maria, e agora eu assumi a liderança à frente. E hoje o que a gente apresenta para as crianças é uma educação como você definiu claramente. Hoje a nossa importância com eles é o cuidar e o educar. E através dessas duas palavrinhas tão simples a gente desenvolve todo o nosso trabalho. Através do cuidar e do educar. Então, o cuidar e educar está no nosso dia a dia. Desde que a criança entra na escola até que a gente entregue ela de volta ao pai. Junto com a questão que você colocou da responsabilidade, da questão cultural, então esse é o nosso diferencial. A gente trabalha com a criança de uma maneira do conteúdo. Mesmo sendo educação infantil, eles têm o conteúdo, eles são estimulados, eles aprendem, tem o planejamento a ser seguido, tem a parte cultural, tem a parte lúdica, tem a parte gastronômica e tem a parte de responsabilidade social. Muito bom, muito bom. Porque quando você tem responsabilidade social e que você carrega todos esses itens para si, você consegue devolver para uma sociedade uma criança mais autêntica, menos problemática. Eu entrevistei, a um programa anterior, uma pessoa que você deu a oportunidade, que foi a Kathleen. Vocês duas quebraram o paradigma obsoleto da área gastronômica, tendo um olhar vertical e horizontal para que aquelas crianças que estavam sendo deixadas de lado tivesse a oportunidade de curtir, saborear, vibrar, influenciar os seus pais com uma alimentação saudável. Parabéns a você de ter descoberto a Kathleen e vocês fizeram esse projeto lindo para as crianças que têm rejeição à lactose. Como foi para você como educadora? Então, para a gente foi muito gratificante. O nosso tema foi saudável sim, gostoso também. E aí, em cada sala da educação infantil, a gente trouxe um carro-chefe com a orientação da Kathleen. Então, a gente teve numa sala os bolos funcionais, totalmente sem glúten, sem lactose, para atingir todas essas crianças que hoje está uma margem muito grande de intolerância dentro das escolas, que a gente trabalha com integral, as crianças fazem 4 refeições conosco, então a gente precisa ter essa preocupação. Na outra sala a gente trouxe o chocolate, uma nova proposta. Então a gente mostrou para as crianças que tudo à base do cacau é uma delícia. Então eles se deliciaram com as frutas que são saudáveis à base do cacau. Então nós apresentamos para eles o milkshake à base do cacau e eles adoraram, os pais adoraram. E na outra sala, aqui onde foi aqui a Kathleen ficou conosco, foi as delícias geladas. Então nós trouxemos uma novidade criado pela Kathleen, que foi o suco curumim e o suco cuiantã, que os pais ficaram assim deliciados, loucos para provar, e trouxemos também como que as frutas são importantes. Então que a mistura das frutas, não envolvendo nada industrializado, nada de gordura, pudesse trazer tanto benefício para as crianças e de uma forma tão saudável. Agora, o que me chama a atenção é que vocês duas foram ousadas. Porque você está na área da educação e sabe como muitas escolas não se preocupam com isso, ou melhor, é a primeira vez que eu vejo isso, ou você também não tinha visto isso na área da educação? Então, tudo lá no meu caminho a gente procura fazer a diferença. Então, tudo que a gente pensa é sempre diferente de tudo que a gente vê por aí. Então, como a gente ainda não tinha visto esse tema saudável sim, gostoso também, e trazer essa proposta para as crianças fizeram os cookies, crianças na faixa etária de 3 aninhos, então elas fizeram os cookies de banana, a escola comprou todos os ingredientes, colocamos a touca, o aventalzinho, e eles colocaram a mão na massa, e os cookies ficaram uma delícia, e os comentários que os pais colocam é que a
cada ano a gente se supera mais nos nossos temas, no trabalho que a gente realiza com as crianças. Esse lado pedagogo, esse lado psicológico, esse lado educacional, mexe com a estrutura de quem quer realmente dar uma boa qualidade de estudo para os seus filhos. Voltando para essa linha de raciocínio, eu quero brincar com uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte: como as crianças reagiram depois desse momento? O que você sentiu durante e depois que eles fizeram tudo isso? Como foi para você? Durante o projeto, a gente sentiu que as crianças estavam um pouco acanhadas, não querendo provar. E depois que a feira aconteceu, depois que eles apresentaram que cada um tinha a sua fala, cada um teve o seu estudo, e a gente falou para os pais que eles iriam degustar, então a gente colocou as crianças para degustar também. Então a gente sentiu uma receptividade depois de todo um trabalho feito, do estudo, dos produtos mostrados na hora de degustar. Eles foram junto com os pais e quiseram degustar e pediram ainda para repetir. Tem que empreender, tem que inovar. Tem que inovar. Tem que esquecer, tem que arriscar. Exatamente. Um outro risco que a gente tem, que a gente arriscou esse ano, foi colocar o sapateado para crianças de 5 anos. Menina, eu não quero que você fale dessa história do sapateado agora, menina. Não vamos deixar para o próximo bloco, mas eu quero que você me fale desse risco que vocês correram do lado da gastronomia, porque é romper tudo que eu já vi, né? Romper, porque a gente correu o risco, como você colocou, dos pais não terem gostado e dos pais a apoiarem, porque a gente pediu o apoio dos pais. E aí a gente pediu: pai, a gente quer o produto tal, o açúcar demerara, um açúcar mascavo. E os pais foram atrás. Então também queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio que os pais deram para a escola, porque a escola é uma família, né? Que é uma família que é construída pela equipe, pelos pais e pelos alunos. Quer dizer, não pode trazer para dentro da escola a responsabilidade de educar uma criança, não é verdade, Cristina? Não é verdade? É verdade. E quando você tem os pais envolvidos dessa forma, é muito forte. Existe uma né? estatística, tio Adão, que é assim: o pai que é engajado e o pai que é envolvido dentro da escola, presente na vida escolar do seu filho, o desenvolvimento daquela criança é bem melhor daquele pai que não se envolve, que não tem uma simples atitude, que é abrir a agenda todo dia. Só a atitude do pai abrir a agenda todo dia, ou a agenda sendo online, ou seja, através de encadernação, mesmo de papel, essa atitude é importante. É impressionante a diferença do desenvolvimento que a criança tem. Puxa, muito legal. A gente vai continuar, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco o nosso assunto vai ser aquela coisa fantástica que é o sapateado. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Crescem 62,7% as apreensões de carne de caça. De janeiro a setembro de 2019, a Polícia Militar apreendeu 446 quilos de carne de caça. 120 suspeitos foram conduzidos para a delegacia. Saneamento básico é meta da atual gestão. Em 9 meses, o governo destravou 182 milhões em recursos da Fundação Nacional de Saúde, destinados a obras de saneamento no interior. 2 escolas estaduais de Manaus estão participando do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. As escolas Professor Nelson Alves Ferreira e Professora Tereza Siqueira foram escolhidas por consulta pública. O governo vai instalar mais 20 feiras no interior do estado. Os feirantes estão recebendo kits feira, com tendas, expositores de pescado, mesas, cadeiras, coletes, bonés e faixas de identificação. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Andando pelas ruas, mana, é linda a sua história. Do Paço à Matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul, Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, e daqui só ela.
seus 350 anos. Uma homenagem à Prefeitura de Manaus. Olá, rapaziada, nós estamos de volta. Esse é o projeto Papo Solto do AmazonSat e eu estou tendo a oportunidade de entrevistar a Cristina Laura, né? Essa oportunidade, ela é muito boa e o Vicente me dando um toque aqui, porque eu quero ficar olhando para aquela, enquanto eu tenho ciúmes da Laura Cristina. Da Laura Cristina, daquela dali, mas a minha câmera é essa daqui. Então, esse projeto seu, ele é muito forte. E o AmazonSat, tá? Eu faço questão de abordar este assunto agora. Nós estamos com uma campanha de não agressão contra as crianças de acesso sexual. Você sabe disso melhor do que eu. Sim. Como esse lado pedófilo, como esse lado agressivo contra as crianças mexe com todos nós. Existe uma preocupação muito grande na sua escola com Existe. isso, né? Tem que ter todo momento, não tem? Existe. A gente separa momentos de conversar com as crianças, né? E sempre explicar para elas que o que é delas ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Olha que legal. E explicar para elas a questão da parte íntima. Se ela já tem esse nome, é porque não é para ser visualizada, não é para ser mexida, não é para ser Olha. tocada. E que eles precisam contar com os adultos de confiança. Quem são os adultos de confiança? Então, a gente coloca, além dos pais ou de uma cuidadora, que às vezes é uma madrinha, uma tia, uma avó, a gente também coloca nos adultos de confiança para a criança os professores, porque a criança se sente muito à vontade, muitas das vezes, de desabafar com a professora que ela convive diariamente. Então, os professores também entram como adultos de confiança para, se caso acontecer alguma coisa com a parte íntima que elas não gostarem, ou que alguém mexeu, ou que alguém tentou tocar, elas falarem para esse adulto de confiança. É muito forte, hein? Eu tenho 68 anos e é a primeira vez que eu vejo uma abordagem simples, que é direta, hein, Vicente? Já imaginou não ser tocado? Né? É uma palavra simples. Então, todos os pais, todas as crianças que estão nos assistindo, uma abordagem muito legal. Não deixe as partes importantes, né, dos seus filhos serem tocados. Existem pessoas que devem saber sobre isso. E essas pessoas que devem saber são teu pai e tua mamãe, ou quem o teu papai e a tua mamãe Delega a confiança. Delegar a confiança. Isso. E as crianças conseguiram absorver isso? Absorvem. E como os pais se comportam com essa abordagem? Eles perceberam essa abordagem? Eles percebem no sentido da confiança, tio Adão. Então, eles sabem que ali dentro da escola eles vão receber essa orientação. Então, isso dá total credibilidade e confiança aos pais. Que coisa boa, né? Tem que estar atento a todo momento, né? É muita conexão, né? Aí agora a gente vai voltar sobre aquele ponto que nós havíamos comentado no bloco anterior, né? Que era a respeito da ousadia, né? Arriscar. Você lançou o sapateado. E quando você lançou o sapateado, não, muito legal. Lançamos o sapateado a partir de crianças de 5 anos. Então, desde a educação infantil, aí elas estão tendo a modalidade do sapateado na escola. Quando a gente resolveu ousar, e a gente pensou assim, não, a gente não vai trabalhar jazz, não vai trabalhar balé clássico, porque a gente já trabalhou e porque muitas escolas trabalham. Então, a gente vai além. Mesmo com as crianças, a gente trabalha com as crianças de 5 a 10 anos. Então, a gente vai além. A gente vai colocar o sapateado na escola. E aí pedimos o sapato dos pais. E a primeira reação que os pais tiveram, meu Deus, Cristina, é muito caro esse sapato. E a gente mostrou para os pais, através de um comunicado e através de atendimentos individuais e de orientações, porque a gente está sempre à disposição deles, o quanto era importante o sapateado para aquela criança. E aí eles desenvolveram tanto, as crianças desenvolveram tanto, que elas farão a abertura da próxima Feira de Ciências que nós vamos ter, porque elas desenvolveram, melhoraram no raciocínio, relatos de outros professores que ficam com elas em sala, a atenção melhorou,
a coordenação motora melhora porque o sapateado é uma modalidade difícil e a gente ousou nesse sentido de trabalhar com crianças pequenas e os benefícios foram maravilhosos. Foram Atividade muitos. física, né? Porque se você pensar que você tem que pegar uma criança e levar para uma atividade física, ela está dentro daquele contexto aeróbico do sapateado, porque exige muito, né? Eu estou aqui E viajando. muita atenção, muito raciocínio. Melhoraram em tudo. Melhoraram em tudo. Até no desempenho, na percepção das aulas de matemática, de física, de química, de Segundo história. relatos das outras professoras, sim, Muito, muito. muito. E elas têm aula uma vez na semana e é o suficiente para elas darem assim um show. Um show. Elas agora estão montando a coreografia, existem várias coreografias, mas a gente pegou as referências. Então a gente vai pegar alguns musicais da Broadway mesmo, alguns clássicos que a gente remontou em forma de sapateado. Meu Deus do céu, você imagina isso num telão dentro de uma escola, aquele lado colorido, os meninos, né, bem vestidos, e as meninas como a mama. Você tem filha? Eu tenho filho. Filho, né? Quer dizer, mas a sua filhinha, Laurinha, vem aí, né? Laura Cora. Laura Cora, vai ser Corinha, do jeito que eu tô... Corinha, é. Então, você imagina aquela boneca sendo vestida para dançar sapateado, né? O envolvimento dos pais se tornam E tio Adão, assim, importante também colocar que depois que a gente fez esse atendimento individual aos pais, passou a orientação dos benefícios, mandou um comunicado explicando os benefícios do sapateado, os pais compraram a ideia, aderiram, providenciaram um sapato e todas as nossas alunas agora têm um sapato e ensaiam com um sapato. Não, nós não tivemos mais a resistência. Os pais, pelo contrário, são capazes até de querer comprar outro sapato pela qualidade, É né? verdade. Eu posso mandar um abraço para os papais? Pode, Olha... eu incluo nesse abraço também para mandar para os papais. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todos esses papais que fizeram a diferença, que tiveram a coragem de investir, não é gastar, investiram... Exatamente, essa é a palavra certa. Olha, eu tô bem, não tô? A gente... É o investimento. Então, o meu abraço especial para todos esses papais, para todas as pessoas envolvidas e também, em especial, para o professor, que eu não sei... Eu quero Professora. A professora. Sara. Professora Sara, parabéns pelo amor, pelas essas criancinhas, né? Porque criancinha é uma coisa muito legal, né? Então, valeu fazer isso na escola. Muito. Muito, né? Muito. Mas nós vamos ter mais assunto, porque nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Nós vamos mostrar para vocês as imagens que nós recebemos, né, Vicente? Curtam aí. Vamos lá. Mana, é linda a sua história. Do Passo à Matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul. Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, 350 anos, uma homenagem à Prefeitura de Manaus. O mercado de trabalho está em busca dos talentosos. Está chegando o Vestibular Ciesa 2020. Provas dia 9 de novembro. Concorra a 1000 bolsas de estudos. Eu disse 1000 bolsas. O Ciesa tem as melhores notas de avaliação do MEC de toda a região. Vestibular Ciesa 2020. Vantagens em dobro para você. Informações 99409-0790. Inscrições pelo site ciesa.br. Faça Ciesa!
Então, rapaziada, nós estamos de volta com o Papo Solto, conversando com a Cristina, né? A Cristina dando esse show fantástico de descontração. É uma mamãe, é uma educadora, e ser educador no Brasil não é fácil. É difícil ser dona de escola. Qual é a carga tributária? Quais são as dificuldades e quais são as burocracias para ser dono de uma escola na educação de crianças, que é tão importante para mudar esse país, tirar esse bando de corruptos que tem aí? Tio Adão, é muito difícil, a burocracia é muito grande, entende? Então, assim, tio Adão, essa questão de você ser empreendedor hoje é muito difícil, né? Muitas prestações de serviços hoje têm a opção do MEI. O senhor sabe disso. Então, você contrata o profissional, ele abre um CNPJ, ele abre uma microempresa e ele te presta um serviço. Mas como que eu, dentro de uma escola, tendo um professor excelente, vou trabalhar com o MEI com ele? Não vou trabalhar. Eu preciso trabalhar dentro da CLT, porque eu preciso daquele professor de qualidade, eu sei o quanto ele pode alavancar a minha escola, porque a escola é feita de bons professores, é feita de bons alunos, mas a parte docência é muito importante. O espírito de continuidade. Exatamente. Porque eu entendi, é um tema muito complexo, porque você está abordando um assunto muito importante na educação. A inadimplência, nesse momento, dificulta a vida, porque Manaus é uma cidade que a energia elétrica é muito cara, e você tem que dar conforto de energia elétrica. A conta chega no final do mês, você tem que pagar. O custo de um registro de um profissional é 120%. Se o cara ganha 1.000, ele te custa 2.200. Então, o custo é muito alto. Então, eu entendo perfeitamente. Quer dizer, o Brasil precisa, está indo pelo lado da pejotização, né? Que todo mundo quer abrir para minimizar o custo, e o Brasil precisa de melhorar. Só que, tio Adão, tem uma diferença. Por exemplo, as escolas que se preocupam com a qualidade e o comprometimento de ensino com os pais se preocupam com a rotatividade. Então, eu não vou fazer daquele meu professor um MEI, porque vem uma outra escola e pode levar ele, porque senão eu vou ter muita rotatividade. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, em salão de beleza, ele tem diversos profissionais que podem ser MEI e, de repente, irem para outros salões, ou vai quando quer, né? Ou então, num dia não vai, ou outro dia esse profissional vai fazer um freelance, vai fazer um extra, e o salão entende. Mas na escola, você há de concordar comigo que a gente precisa obedecer os 200 dias letivos, né? Que são por lei, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa ter os nossos professores ali. Então, não tem como trabalhar com essa rotatividade. Então, a carga tributária é difícil. É difícil. E no sindicato, você é uma voz ativa? Eu sou uma voz ativa. De um tempo para cá, eu venho me engajando e, aproveitando a oportunidade, a Federação das Escolas Particulares, a FENEP em São Paulo, tem brigado muito para que o governo não mexa na parte tributária, que agora eles estão estudando a reforma tributária. Então, a gente tem brigado muito para que ele não mexa na parte das escolas, porque a gente mostrou para o governo que a gente desonera para ele 200 bilhões ao ano, a escola particular. Pelo número de alunos que a escola particular hoje atende, ela desonera e tira da costa de governo uma despesa de 200 bilhões ao ano. Quer dizer, a responsabilidade de empreender, de inovar, é constante, e vocês têm que ficar atentos em todos os sentidos. Além de preocupar com a agressão, né? Assédio. Não ter rotatividade. Sem rotatividade. Manter um conforto. Manter um conforto. Ser ousado. Qualidade. Inovação. Quer dizer, são tantas responsabilidades que, para quem está para o lado de fora, que está nos assistindo, que nós estamos no último bloco, nós estamos num papo mais sério, não é um papo tão solto, é um pouco mais aprofundado, é complicado, é muito complicado a educação particular no Brasil, porque o município nem o Estado consegue atingir. Não consegue. Não consegue. Não. Por mais que estejam investindo, porque a educação no estado do Amazonas parece que tem uma melhora muito forte. Bom o trabalho do governo, bom o trabalho do prefeito Arthur Vigílio Neto e do governador do estado. Isso tem que ser dito. Verdade. Né? É verdade. A educação tem melhorado bastante, mas infelizmente eles não conseguem atingir a todos, né? E aí é onde entra a escola particular, mas entra dessa forma que nós conversamos, tendo que inovar,
ousar, dar um conforto, uma qualidade de ensino e pagar as contas. Exatamente. Olha, o Papo Solto chegou ao seu final. Foi rápido. Do papo mais sério, do papo solto, virou o papo mais sério. Virou, mas valeu, porque nós Valeu. conseguimos mostrar esse lado da gastronomia com a Kathleen, a sua preocupação, a continuidade, uma escola no centro de Manaus, ali na Isso. Comendador Clementino, Isso. né, que tem essa sinergia, é certa essa palavra, usar com você? É uma sinergia muito forte Muito entre forte. vocês e os pais, e os alunos e os professores e toda a sua equipe, né? Quer mandar o seu recado? Porque o meu já foi mandado, né, Vicente? Ela fala bem, né, Vicente? Então, encerrando, eu gostaria de agradecer mais uma vez o apoio dos pais à nossa Feira de Ciências do Infantil, como a gente falou no programa anterior, que foi, assim, muito ousada, com a participação dos pais, das crianças, muito obrigada. E eu queria agradecer pela confiança depositada no nosso trabalho, que a gente dia a dia trabalha em cima do comprometimento que a gente faz com o pai lá no início do ano, e quando chega no final do ano, a gente entrega esse resultado, com saldo positivo. Com sapateado, verdadeiro. Com a viagem do 5º ano, você sabia? É? Que os meus alunos do 5º ano, porque o 5º ano é a última série, então pra gente se despedir da escola, eu levo eles pra viajar. Esse ano eles vão pra Gramado e Canela comigo. Uau! Olha que legal, né? É, bem Cultura, bacana. né? Chama a atenção das pessoas fora de Manaus. As pessoas veem aquele grupo de crianças com a mesma camisa, igual excursão no avião. As pessoas param a gente nos outros aeroportos de Brasília, de São Paulo, do Rio, querendo saber informações, como é que a gente faz, como é que a gente organiza essa viagem com as crianças. Parabéns. E eu quero, fiquem com essas imagens aí das nossas crianças de Manaus para o mundo ver. Segura aí, olha as imagens. Escola, Meu caminho. o meu, o seu, o nosso caminho.